A paz do Senhor a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez, eu e o pastor Luiz Eugênio, Pai Senhor Pastor Luiz Eugênio, Pastor Ian. para falar de algo que nós gostamos muito, arqueologia e arqueologia bíblica. Aqui na nossa tela de fundo tem um versículo aqui, Lucas 19:40. As pedras clamarão. Lucas 19:40, ele se refere naquele momento em que Jesus ele desce o Monte das Oliveiras, ele monta num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, que dizia que o rei, alegra-te, exulta, filha de Sião, porque o teu rei vem montado num jumento, um asninho, filho de uma jumenta. E isso aconteceu, foi a primeira vinda do Senhor Jesus, quando Jesus entrou como o rei dos reis. Aí o povo cantava hosanas, e aí uns do povo disseram assim: Senhor, repreende os escribas, porque eles não estão exultando, eles não estão adorando. Aí o Senhor respondeu com esse texto aqui: se eles se calarem, as pedras clamarão. E o Senhor estava profetizando ali sobre a destruição de Jerusalém. Hoje quem vai lá em volta do templo de Jerusalém vê ali muitas pedras, as ruínas de Jerusalém. Mas não é só isso, essa profecia do Senhor se fala também envolvendo a arqueologia. Na arqueologia, nós vemos o Senhor, as pedras, clamando em nome do Senhor. Então, se aqueles que deveriam, os líderes, sacerdotes, se calarem, as pedras clamarão. Então, nós vemos a arqueologia dessa forma, uma forma não de querer comprovar a Bíblia, mas sim mostrar que a história, a arqueologia, ela tem ali as evidências e os vestígios de uma verdade absoluta, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o papiro de Púver. E Púver, ele era um escriba de Faraó, e ele então escreve um relato ali a Faraó contando de calamidades que estavam acontecendo no Egito. Eu vou passar a palavra ao pastor Luiz Eugênio, que vai falar um pouquinho mais sobre Ipúver, essa descoberta dos papiros de Ipúver. Meus irmãos e amigos, nós estamos aqui dando início à série que nós vamos gravar sobre a questão de arqueologia bíblica. São muitas descobertas que às vezes é interessante conhecer, muitos não conhecem, embora as descobertas são de muitos anos, mas passa o tempo e às vezes não percebemos, né? Nós vamos aqui mostrar esse papiro de Púver, que era o nome do egípcio que escreveu esse pequeno poema, podemos dizer assim. Ele foi descoberto em 1820, e hoje está no Museu de Leiden, na Holanda. Em 1820, esse papiro de Púver, ele é uma coleção de poemas do Antigo Egito, com semelhança impressionante com o que fala em Êxodo, sobre as pragas que o Egito sofreu. Essa lição aborda que esse papiro paralelo, mas impressionante mesmo com as pragas que é falado em Êxodo. O que nós podemos ver é que esse papiro, ele mede mais ou menos 378 centímetros, com 18 de altura, né? Então esse egípcio escreveu esse diário mostrando a calamidade que o Egito vivia, a calamidade, a tristeza que o Egito vivia. O que nós podemos observar no papiro, que os irmãos estão projetando aqui, esse papiro, esse egípcio, ele
mostrou, nós vamos dar alguns exemplos aqui do que aconteceu, o que mostra no versículo bíblico e o que o papiro está escrito no papiro. Veja só, interessante mostrarmos isso. Aqui você vai observar, em Êxodo 7:20, Êxodo 7:20 diz assim: e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. Levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos dos seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. E olha só o papiro, a descrição do papiro está escrito lá. O egípcio escreveu assim: e fato, o rio é sangue. Olha só, o rio é sangue. Mas os homens bebem dele. Os homens recuam diante dos seres humanos, têm sede de água. Então, o Ipúver falando que o rio era sangue puro. É. Exatamente o que está na Bíblia, né? É um segundo fato que tem, em Êxodo 9:23, está escrito, né? E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo, e corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Isso está na Bíblia, na palavra. Aí lá o Ipúver, na carta que ele escreve lá nessa poesia a Faraó, ele diz assim, ó: eis que o fogo subiu ao alto, e seu ardor avança contra os inimigos da terra. De fato, portas, colunas e muros estão queimando. Então, olha só, né, a palavra bíblica ali relatada em Êxodo, e também agora o Ipúver, lá num escrito fora da Bíblia, conta a mesma história, uma versão contada por eles. Exatamente. Você vai ver que é impressionante como que os detalhes confirmam com o que está na Bíblia, as 10 pragas, né? Aí tem o outro também, Êxodo 9:31, diz assim, Êxodo 9:31, e o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga, e o linho na cana. Também o papiro está escrito, de fato, em todos os lugares a cevada pereceu. Olha só, aqui fala cevada, e também o papiro falando que a cevada pereceu no Egito. Tem o quarto item, né? Que ele escreve assim: a terra está em luz. Aí nós vamos ver lá em Êxodo 10:22, assim, ó: e Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Né? Então, mostrando aqui novamente, né, na casa dos judeus de Israel tinha luz e havia trevas sobre a terra, e o Ipúver, ele conta ali na sua carta essa história também semelhante, muito parecido com o que está na palavra. Exatamente. Aí, nós temos aí também, né, Ian, tem mais uma demonstração da realidade bíblica. A realidade bíblica, Êxodo 12:29 diz assim, Êxodo 12:29, aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito cativo que estava no cárcere, todos os primogênitos dos animais. Aí, olha o que está escrito no papiro aqui. De fato, cada pessoa morta é como um homem bem-nascido. De fato, os filhos dos príncipes são jogados contra a parede. Papiro aqui, o povo falando da morte dos filhos príncipes, né? E a palavra fala exatamente dos primogênitos do Faraó, o primogênito da casa de Faraó, os que estavam morrendo ali, o que a Bíblia me demonstra. Então, a veracidade e a comprovação dos fatos bíblicos são impressionantes, né? E olha só um outro escrito aqui de Ipúver. Ele diz que o riso pereceu e não é mais feito. É gemido que há por toda a terra do Egito. Então ele destaca aqui o sofrimento dos egípcios no período ali das 10 pragas. E lá em Êxodo 12:30 diz assim, e Faraó levantou-se de noite, e ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então, olha, o sofrimento, e Ipúver escreve isso lá no seu papiro, comprovando, né, aquilo que está na Bíblia, né, há um paralelo, né, muito, muito perto do que aquilo, né, que Moisés escreveu ali, inspirado pelo Senhor, né, e aquilo que Ipúver coloca na sua carta, nesse achado, né, do papiro de Ipúver, que está lá no museu
na Holanda. É interessante, né, que esse papiro foi descoberto em 1820, né? Mas ele retrata os fatos já ocorridos no século XIII, né? No 13º século Antes de Cristo, né? Então ele vai descrevendo o fato do sofrimento do Egito. Eu acho que até ele estava relatando para o faraó fazer alguma coisa, porque o faraó, aqui a Bíblia fala que o faraó estava duro mesmo, Estava não cedia. resistente, né? O Senhor permitiu aquilo ao faraó, né? Deixou ele ficar duro, resistente, para mostrar o poder de Deus. Então, os egípcios aqui, essa é uma comprovação maravilhosa do que a palavra fala, né? A comprovação. E Púver, ele era um escriba. É. Escriba, naquela época, era um alto funcionário do faraó, do reino, né? Então, é como o pastor Luiz Eugênio comentou aqui, ele estava querendo dizer, faraó, amolece esse teu coração, deixa esse povo ir aí que o sofrimento está demais. Né? Eu vejo que a carta dele é tipo um desabafo ali, exatamente, para querer amolecer o coração de faraó. A palavra diz que faraó endureceu o coração e o Ipúver aqui com a sua carta, ele queria amolecer, tipo assim, faraó, tu não está vendo isso aí, tudo que está acontecendo? O que nós observamos também, Ian, aqui, essas pragas do Egito são sinais proféticos, né? Porque a igreja vai ser arrebatada, igual Israel saiu do Egito, o Egito representa o mundo, né? E essas pragas, você vai ver em cada praga, se for analisar as pragas assim, nós estamos analisando mais a parte arqueológica, você vai ver em cada um sinais do que está acontecendo no mundo, que a igreja vai sair desse mundo. Então, você vai ver em cada momento, o momento de trevas que ocorreu, a questão dos gafanhotos, a destruição do verde, o meio ambiente. Em cada um você vai ver as pestes animais, as pestes, a destruição da riqueza do homem. Em cada ponto, os piolhos, né? As piolhos ali que no Egito é a inquietação que o mundo vive, a mente está sendo perturbada nessa hora. E em cada ponto, você vai ver as rãs, né? As rãs nas casas, tudo quanto é lugar da casa, as moscas, a mosca gosta de sujeira, né? É o mundo, a situação do mundo. Então você vai vendo em cada ponto desse, os trovões de Saraiva, que é sinal do céu, né? Que a Bíblia fala sinal no céu, nessa última hora. Então, a igreja sendo preparada, na verdade, a igreja está pronta, né? A igreja não vai se preparar, ela está pronta para o arrebatamento, né? Tem aqui a praga das moscas, né? O inseto é que colocou a maior praga dos últimos dias aí, né? Nós fomos ver aí a Covid, ela veio de um inseto lá. No Egito teve a praga das moscas, então o sofrimento é muito semelhante também nos nossos dias. Né? O mundo vive com muitas pragas, muitos acontecimentos que alerta, a igreja está alerta com tudo que acontece, sabendo que a última hora está próxima, né? A igreja está próxima a sair desse mundo que é o tipo do Egito, né? Para a Canaã celestial, né? Então essa. E lá teve o Ipúver, ele tentou alertar Faraó, né? Exatamente. E nós não precisamos que tenha um Ipúver, venha alguém de fora nos dizer e querer mostrar os sinais, tudo aquilo que está acontecendo aos nossos olhos. E o Senhor alerta aquilo que falamos no início aqui, né? Se os homens se calarem, né, quem deveria se calar? As pedras clamarão. Ou seja, os achados históricos, os achados arqueológicos estão nos falando também, são sinais, né, sinais da verdade, né, daquilo que está na palavra e aquilo que está sendo comprovado. E nós, nesse programa, hoje nós vamos encerrando, nosso tempo já se esgotou aqui, não quer fazer programetes mais breves, né? Mas nosso propósito hoje foi colocar esse grande achado, papiro de Ipúver, um escriba de Faraó lá no Egito, que ele faz uma carta, tipo uma poesia, para querer alertar Faraó daquilo que estava acontecendo no Egito, e com isso ele deixa aqui uma evidência muito clara, né? Fora da Bíblia, ele escreveu isso e a Bíblia narra exatamente aquilo que Ipúver fala ali na sua carta. Amém. Hoje ficamos por aqui. Pai Senhor, pastor Luiz Eugênio. Pai Senhor a todos.